Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Ítalo de Moraes e eu faço medicina na Universidade Federal do Paraná. Estou aqui para trazer dicas para você de como estudar para o Enem. E nesse vídeo eu vou trazer para você os principais assuntos que você deve estudar nessa reta final para que você tenha um melhor aproveitamento, maior probabilidade de acertar as questões de física do Enem. São os assuntos mais fáceis e mais incidentes ao mesmo tempo. Dessa forma, perceba a importância para o TRI, para que você consiga tirar uma nota ainda maior. Eu já peço que você deixe o seu like e se inscreva nesse canal, porque dessa forma você vai me ajudar muito a trazer mais vídeos ainda para você, seja de outras matérias, inclusive técnicas de estudo. Eu vou ensinar para você aquilo que eu aprendi durante a minha experiência prática. Cada vídeo aqui são dicas valiosas, então já deixa o seu like para você me ajudar. Então vamos aos assuntos mais importantes para você revisar agora. Então primeiro vamos falar de calorimetria. Dentro de calorimetria, o que você deve saber? Calor sensível. O calor sensível é aquele necessário para mudar a temperatura do corpo. E, por exemplo, o calor latente ele serve para mudar o estado físico. Já o sensível é para mudar a temperatura. Então você precisa ter uma noção do equilíbrio térmico. O que seria isso? É você entender aquela teoria básica de calor sensível, de, por exemplo, dois corpos ao entrarem em contato e quando eles estiverem com temperaturas diferentes, eles tendem a atingir esse equilíbrio térmico, de forma que haja uma transferência de calor para que isso aconteça. Então você tem que saber esses princípios básicos de calor sensível, que vai te ajudar muito no Enem. Essa teoria é fácil e há uma grande probabilidade de ela cair nesse Enem. Depois você deve saber as formas de transmissão de calor, por exemplo, condução, convecção e radiação. Você entender como essas formas funcionam e em que situações o Enem costuma cobrar nas questões, por exemplo, de convecção. Convecção é a transferência de calor em fluidos, pode ser em líquidos, pode ser em gases, de forma que, e quando há uma parte desse fluido que esteja com a maior temperatura, ele tende a ficar menos denso. Dessa forma, ele vai mais para cima, e o mais denso, o mais frio, ele vai para baixo, o que pode acarretar um ciclo entre esses fluidos. E às vezes a questão vai cobrar, por exemplo, na geladeira, a eficiência desse sistema de refrigeração, ou então de um ar-condicionado. Você deve ter essa noção dessa troca de calor, dessa movimentação do fluido, para você saber como você vai deixar essa troca de calor mais eficiente. Ondulatório é um dos assuntos que mais cai, se não for o que mais já caiu no Enem até hoje. Você deve prestar muita atenção nos fenômenos ondulatórios, saber diferenciar esses fenômenos, saber identificar no nosso cotidiano, ou então no meio ambiente como eles acontecem. Por exemplo, o fenômeno de interferência, principalmente o de interferência destrutiva. Você saber quais são os requisitos para que haja essa interferência. Por exemplo, a frequência entre as ondas deve estar igual ou muito próxima e também em oposição de fases para que ocorra essa interferência destrutiva. Além da interferência, tem também refração, difração, polarização, que você deve conhecer os requisitos básicos para que ocorra cada um desses. Na equação fundamental da ondulatória, você deve conhecer essa equação, que é essa aqui, ó, velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência. Você saber a relação aqui de proporcionalidade entre cada um desses elementos. Você saber identificar, por exemplo, qual é o tamanho do comprimento de onda em um gráfico. Você saber que o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência, ou seja, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência e vice-versa. Na parte de espectro eletromagnético, você vai ter que saber diferenciar as diferentes ondas conforme as frequências, o comprimento de onda, e ação no meio ou utilizações práticas. Por exemplo, as ondas da parte do infravermelho, elas exercem uma influência sobre as moléculas de forma que haja uma mudança na temperatura dos corpos. É muito importante você saber. Na parte de eletrostática, você estudar os princípios teóricos da eletrostática, os princípios básicos. Eu sei que a eletrostática também envolve cálculo, mas aqui está principalmente ligado à parte teórica inicial que dá para você revisar nessa reta final. E também equilíbrio eletrostático, principalmente a gaiola de Faraday. Você entender o funcionamento dessa gaiola, que é uma blindagem eletrostática, de forma que, por exemplo, falando de raio, você estando dentro do carro, se esse raio cai no carro, vai acontecer uma blindagem eletrostática devido a esse equilíbrio eletrostático. Na parte de eletrodinâmica, a gente já tem algumas aqui variações de questões fáceis, principalmente em relação a parte de corrente elétrica e tensão, a parte mais teórica. Tem também aqui a equação
de carga, que é kit, né? Que também já caiu no Enem do ano passado, no Enem 2020, que é importante você saber, que é relativamente simples. Já na parte aqui de associação de resistores, já vai complicar um pouco mais. E eu coloquei aqui porque é muito incidente no Enem. Então é bom que você dê uma revisada nessa parte também, que você inclusive vai relacionar com corrente elétrica e tensão. Qual é o comportamento da corrente elétrica e da tensão? Por exemplo, em associação em série e paralelo. Na associação em paralelo, a tensão vai ser a mesma para todos os componentes que estão ali em paralelo. Já a corrente vai ser a soma de todas as correntes ali dos resistores ou aparelhos que tiverem em paralelo. Se a gente pensar na associação em série, já vai ser o oposto, essa relação. É um pouco complexo sim, mas você sabendo esses dois principais conceitos, você consegue já avançar muito para a resolução dessas questões. Na parte de potência dissipada por efeito Joule, você saber a relação da potência aqui com resistores ou então com aparelhos, saber o que é necessário, por exemplo, para que uma lâmpada tenha o seu brilho mais forte ou mais fraco. Na parte de mecânica, é bom você ter uma atenção maior para a potência. A fórmula de potência é simples, ó. Potência é igual a energia sobre o tempo, certo? Só que, no caso, essa energia aqui, que tem uma variação conforme a questão do Enem. Costuma ser um pouco mais difícil, a nível intermediário para avançado, só que como cai muito, eu resolvi trazer aqui para você. Então, vai haver uma aplicação da fórmula em conjunto com diversos tipos de energia. Pode ser a energia elétrica, pode ser a energia potencial, gravitacional, por exemplo, quando fala de uma queda d'água. Então você vai ter que calcular essa energia e às vezes associar com turbinas de uma hidrelétrica para saber a potência final. Pode ser também relacionado à energia térmica. Então você utilizar aquela fórmula lá de calorimetria do Ki macete, que é igual a MC delta T, para saber quanto de energia será utilizado no sistema e calcular posteriormente essa potência. E aí, gostou das dicas? Então faz o seguinte, deixa o seu like para você me ajudar, inscreva-se aqui no canal para que você receba todas as novidades, todos os conhecimentos que eu vou trazer para você em breve. Convido também que você conheça a comunidade Gabarita Veste, que é a comunidade que eu criei exclusiva para vestibulandos que querem ser aprovados pelo Enem. Nessa comunidade eu ensino o meu método completo de estudos, em que você vai saber o passo a passo para a sua aprovação. Você vai ter acesso às aulas da série Como Cai no Enem, e que eu trago macetes para que você aprenda de uma maneira mais rápida os conhecimentos de ciência da natureza. E além disso, aulas de redação para que você aprenda os principais pontos que você precisa saber. Você também vai ter acesso a todas as atualizações. Constantemente eu coloco aulas novas na comunidade para que você, aluno e futuro participante da comunidade, consiga aprender cada vez mais. Conheça também o método Red Pill, que é o meu método de correção de redações, e que eu faço correções super detalhadas em vídeo, demonstrando todos os pontos que você acertou e todos os pontos que você errou, além do que você precisa melhorar. Então nunca mais você vai ficar perdido quando você receber a sua correção e você vai realmente saber o que você precisa melhorar e assim você vai melhorar de uma maneira muito mais rápida. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Coloque aqui nos comentários se você quer mais dicas, principalmente em relação ao que fazer nessa reta final, e até a próxima.